Glória a Deus. Então vamos continuar no espírito daquele louvor que cantamos até agora. Ser semelhante a Jesus, amar como Ele amou. O pastor tem sido guiado a pregar essa série de mensagens semelhantes a Jesus. E eu creio no meu coração que isso vai mudar qualitativamente a vida da igreja. Eu creio. Se você não chegou nessa mesma compreensão que eu, talvez você ainda chegue. Mas eu já creio que esse caminho de imitar Jesus vai trazer avivamento pessoal para cada um de nós. Aquele que buscar, aquele que for nesse caminho, vai crescer. Isso vai reverberar em toda a casa. Se eu busco, a irmã busca, o irmão busca, todo mundo busca, o que acontece? Há um ambiente de fé, há um comportamento diferenciado, isso propicia a manifestação do poder de Deus. Você vai começar a ter testemunho de conversões, testemunho de curas. Tudo que nós precisamos, irmãos, é seguir o roteiro da palavra de Deus. Só isso. Amém? Então, abra sua Bíblia agora, sem mais delongas, em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 25. O tema da mensagem de hoje, da série Semelhante a Jesus, o tema de hoje é esse: operando o caráter do Filho de Deus em mim. Operando o caráter do Filho de Deus em mim. Olha como é que são as coisas do Espírito, irmãos. Lenice em casa me perguntou, eu preciso de um texto que fale sobre o nosso sacerdócio com Jesus. Aí eu falei para ela, Apocalipse capítulo 1, exatamente o texto que a irmã Marta trouxe. Não é? Que Jesuscidência. Que Jesuscidência. Aí a Lenice ficou aqui, teve que buscar outro, porque foi exatamente o texto. Glórias a Deus. E no meio das suas palavras aqui, mulher de Deus orando, você falou isso para nós termos o caráter de Jesus. Qual é o tema de hoje? Operando o caráter do Filho de Deus. Isso não é aleatório, isso não é coincidência. Isso é o mesmo Espírito. O Espírito vai ministrando aqui, ministra lá, ministra no outro coração. É o mesmo Espírito. Deus tem feito uma convergência aqui no meio de nós. Amém? Então, está lá com os olhos em Gálatas 5, 22, vai ser a base da nossa meditação. E eu já estive observando em casa que esse texto é tão rico que dele derivará outras mensagens. Ele tem muitas coisas para a gente salientar aí do caráter de Jesus. Todos acharam? Quem quiser ler, quem não achou? O Roberto Grilo não achou. Depois de 30 anos de evangelho, você não consegue achar Gálatas. Ah, tá. Primeiro ele anota, depois ele vai para a Bíblia. Para não perder nada. Gálatas 5, 22, igreja. Agora sim. Se ele achou, todo mundo achou. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é. 2 pontos. Não é leitura dinâmica, não. Vamos parar para degustar a palavra. Mas o fruto do Espírito é. 2 pontos. Qual é a primeira palavra aí, irmãos? Amor. Poderíamos fazer uma mensagem só destacando o amor de Cristo, para a gente imitar o amor dele. Não podemos? Devemos. Haverá uma mensagem que vai focar no amor de Jesus, que é o que o nosso alvo vai imitar. Qual é a outra palavra que vem na sequência, irmãos? A alegria é um fruto maravilhoso. Hoje de manhã, alguém falou isso de manhã aí conosco aí, da alegria. Qual é o próximo? Paz. E o outro? Longanimidade. A capacidade de esticar o ânimo, alongar o ânimo, contar até 1000. É longanimidade. Depois, benignidade, caráter também de filho de Deus. Bondade, aplicação da benignidade de maneira prática, em ações. E a outra palavra, fidelidade ou fé. Está aí na sua Bíblia, fidelidade, em outras traduções, fé. Verso 23, igreja. Mansidão. Mansidão é caráter do Filho de Deus. O que mais? Domínio próprio.
Então, aí lemos 9 gomos do mesmo fruto. O fruto do Espírito tem 9 aspectos. E eu amo esse texto, porque ele me mostra o que eu devo ser em Cristo Jesus. Ter todos esses ingredientes. Porque a mim me foi dado e a você o mesmo Espírito. Desde o começo dessas mensagens de ser semelhante a Jesus, eu mostrei que o projeto original do Pai foi domingo passado. É fazer com que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. Mostrei que ele é o modelo, ele é a matriz. E nós somos as cópias. Hoje de manhã aprendemos aqui na escola dominical, falando de discipulado, texto que falava de imitar a Cristo. Imitar. Copiar o padrão. Então, queridos, é diferente dos dons do Espírito. Os dons do Espírito são variados. Um fala em línguas estranhas, o outro interpreta. Um tem dom de curar, o outro não tem. Um tem dom de profetizar, o outro não tem. São variados os dons. Então, nenhum de nós pode querer todos os dons na mesma pessoa. Né? Já pensou? Se eu pudesse ter todos os dons, uma lista enorme, e eu fizesse tudo, eu seria Jesus na terra. Ter todos os dons. Os dons do Espírito são distribuídos conforme Deus quer. Mas é diferente o fruto do Espírito. Ele não é assim. Para um Deus dá o amor, para outro Deus dá a alegria, para outro Deus dá a paz. Não é a mesma coisa. Quantos estão entendendo aqui, acompanhando? O que se espera é que o Espírito do Senhor Jesus, que Ele fez habitar em nós, produza esses 9 componentes. No mesmo ser, no meu ser, no seu ser. Entenderam, queridos? Enquanto dons espirituais são úteis para dar testemunho, no sentido de milagres, operações, o fruto do Espírito é para formar Cristo em nós. O fruto do Espírito é a transformação interna que a partir do recebimento do Espírito começa a operar em mim. O plano é que eu fique parecido com Jesus, o primogênito. Um dia recebi seu Santo Espírito e agora o trabalhar desse Espírito no meu ser deve produzir estas características. Eu não posso desassociar, não pode dizer assim, olha, em mim só frutificou a paz, não frutificou amor, eu não amo ninguém, não pode dizer isso. Eu tenho que buscar em mim estas manifestações do caráter de Cristo. Quantos entenderam? Que nós vamos buscar ser semelhante a Jesus. Ainda não estamos falando de fazer milagres igual a Jesus. Não é esse o sentido. Começa na transformação do meu interior, do seu interior. Você tem que crer que é possível. Você tem que crer que é possível. Pessoas que antes de vir a Cristo não tinham a menor paz, era uma briga todo dia, era uma alma agitada, violenta. E aí quando vem Jesus, você tem condições de desfrutar de fato, pela primeira vez na vida talvez, verdadeira paz. Pessoas que eram egoístas, egocêntricas, que não se importavam com o semelhante, eu primeiro, os outros que não importa, que se lixem. Quando vem a Jesus e recebe o seu Santo Espírito, eles podem desfrutar do verdadeiro amor, do altruísmo, do querer se importar com o outro, de abençoar o outro. Estas características estão no Espírito de Cristo que Ele fez habitar em nós. Quantos dizem amém? E aí o texto 24 diz, depois de enumerar os vários aspectos do fruto do Espírito, diz assim, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus aqui? Crucificaram a carne, o velho homem, com as suas paixões e concupiscência, cobiça. E aí Paulo alerta aos cristãos que estão nesse
produzir o fruto de Cristo. Verso 25, igreja. Se vivemos no Espírito de quem? De Cristo Jesus. Se vivemos no Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito do Pai, andemos também no Espírito de Cristo. Ou seja, eu vou viver o meu dia de amanhã, segunda-feira, no Espírito do Cristo. Se eu vivo no Espírito do Cristo, o que se espera de alguém que tem esse Espírito que manifeste essa listinha de características íntimas? Quantos entenderam? Não é dom. Vou bater na tecla. Fruto do Espírito não é dom espiritual. Fruto do Espírito é caráter transformado à semelhança do Filho de Deus. Nós temos que ser assim. Hoje eu estava na... Onde que foi que eu vi isso, meu Deus? Foi hoje ou foi ontem, no supermercado? Eu vi alguém falar com outro na fila, porque eu costumo falar aqui do crente Gabriela, né? Crente Gabriela, porque aquela novela lá do passado, tinha uma musiquinha que falava assim, eu nasci assim, você sempre assim. A gente parafraseia, né? A gente faz uma paródia e diz crente Gabriela. É aquela pessoa que, mesmo depois de receber a Jesus, acha que pode cultivar o mesmo comportamento que tinha antes. Não pode. Você não é crente Gabriela. Você não nasceu assim, vai morrer assim. Se você morrer assim, você vai para o lago de fogo e enxofre, irmão. Se eu te informar, você recebeu o Espírito para ser transformado. Existe uma metamorfose em nós, uma transformação. Não pode. Ah, eu era assim mesmo, continuo assim mesmo. Não dá. Eu era assim, mas agora estou em transformação para ficar parecidinho com o meu Senhor Jesus Cristo. Igualzinho a Ele. Como é que opera isso? Quero que você abra agora no mesmo livro de Gálatas, capítulo 3. Volta a 2 capítulos. Gálatas 3, 27 e 28. Já mostrei a você que essas características do caráter de Cristo têm que estar em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, né? Ou mansidão e domínio próprio. Então, se antes você era aquela pessoa que bateu, levou de volta, você tem que mudar isso, porque você não é mais a mesma pessoa. Gálatas 3, 27, nos dá uma informação espiritual importante. Vamos lá? Quem quiser ler com o pastor. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, essa palavra é antiga, né? Dessarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso equaliza a questão para todos nós. As irmãs, por exemplo, mulheres de Deus, queridas, amadas do Senhor, filhas de Deus, quando diz assim, nós temos que ser semelhante a Jesus. Jesus era varão, era homem. Pode haver alguma dúvida no seu coração de que as irmãs também têm que ser igual a Jesus? Tem que ter alguma dúvida? De gênero? De maneira nenhuma. Sabe por quê, irmãs? O que vocês vão copiar, o que vai produzir na sua alma semelhante a Jesus, é comportamento, é caráter. Não é fisionomicamente. Não tem a ver com homem ou mulher, escravo, livre, judeu, grego. Todas essas distinções não são pertinentes ao revestimento de Cristo na sua alma. Então, irmãs em Cristo, é para você também. Mulheres de Deus, vocês têm que ser semelhantes ao Senhor Jesus. Semelhante. E não pode se escorar na fraqueza de ser mulher. Deixa eu explicar isso, senão vou sair daqui linchado hoje. Vai ter irmã aí
me cancelando na internet. Deixa eu explicar o que eu tentei falar agora. Fraqueza de ser mulher. A palavra de Deus diz assim, tratar as esposas, né, como vaso mais frágil. As características da mulher são muito específicas, né? Sensibilidade, multitarefas. Mulheres têm características específicas. E às vezes já vi mulheres cristãs se defenderem por causa dos seus períodos menstruais, a famosa TPM. Minha irmã em Cristo que ainda tem TPM. Isso não justifica você virar um monstro, né? Intocável, uma pessoa detestável por causa dos hormônios. Não se escore nessa qualidade da sua natureza de mulher. Mesmo com essa debilidade, as irmãs têm que espelhar Cristo. Não pode ser um pitbull. Entenderam? Nesses períodos terríveis. Não pode virar pitbull, porque as irmãs espelham Cristo. Deu para sentir que não tem para onde fugir, irmãs? Eu sou assim mesmo porque eu estou naquele dia. Não, pelo amor de Deus, você é cristã. Você é chamada para ser semelhante a Jesus. Se controla. Existe um aspecto que chama domínio próprio. Está aí no ingrediente do Espírito. Então não se esparrama não com a justificativa biológica, porque não vai colar. As irmãs, tanto quanto os homens, os homens têm mais testosterona, então são mais violentos. Isso não cola. Não importa quem eu seja, homem ou mulher, nós fomos chamados para ser igual a Jesus. E a palavra que você leu aí diz, quem foi batizado em Cristo, e aí não é o batismo das águas não, é o batismo do Espírito. Quem foi mergulhado no Espírito do Cristo, de Cristo se revestiu. Minha alma, e por cima da minha alma veio o Espírito do Cristo. Quantos entenderam? Eu era Damásio, só eu e eu. A minha alma. Agora sou eu e o Espírito de Cristo sobre mim. Me revestindo. Vestindo por cima do meu eu. Quantos entenderam? Então, querido, não tem para onde fugir. Cristão que não operar essa metamorfose, está impedindo aquilo que a palavra de Deus diz aqui. Você é de Cristo? O texto começa com uma colocação, né? Porque todos quantos foram batizados em Cristo são revestidos de Cristo. Então, como é que eu vou operar essa mudança do meu caráter defeituoso para a semelhança com Jesus? Tendo a consciência que eu estou revestido do Espírito de Cristo. Primeiro passo. Segundo passo, mudando o meu padrão mental. Vai haver uma mudança na sua mente. Abra aí em Romanos capítulo 12, verso 2. Texto dos mais conhecidos. Acho que é muito pertinente nesse momento. Todos nós estamos em mudança do padrão mental. No grego, metanoia. Metanoia não é nome de banda de rock, não, irmão. Banda metanoia. Banda de punk rock. Não. Metanoia é a palavrinha grega que significa mudança de mente. Mudança de mente. Nós estamos sofrendo, a palavra sofrer dá uma conotação negativa. Está incidindo em nós uma mudança do nosso padrão mental. Melhor assim, né? Não é um sofrimento, é uma mudança, uma transformação. Romanos 12, 2. Quantos acharam? Está com os olhos postos no texto? É conhecido. Mas é importante você entender nessa conjuntura que eu estou levando você. 12, 2. Romanos 12, verso 2. É o famoso e não vos conformeis com esse século. Você deve citar ele até de cor. Não sabe citar de cor não esse versículo? Esse aí é muito conhecido. E não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste mundo. Século aí
diz respeito a tudo que está estabelecido. Não se amolde, não tome a forma, não vos conforme com este século, com este mundo. Mas o que, igreja? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga assim, a minha mente está sofrendo mudança desde o dia que você entregou a Jesus. A minha mente sofre mudança. Meu padrão mental é redirecionado, redefinido. É como se Deus escrevesse uma nova programação para o meu cérebro. Há base bíblica para isso, viu? Deus imprimirá a sua lei no nosso coração, diz a palavra. Está profetizado isso. Mudarei o padrão mental deles. Não foi, Lídia? Lídia estava num padrão mental, numa religião, foi formatada naquela religião, e aí quando vem a Cristo, agora tem que reescrever a sua mente. Assim foi contigo, assim foi comigo, assim é com todos nós aqui. Amém? Transformai-vos. Eu gosto dos detalhes. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas a palavra, o verbo transformai-vos, está flexionado no imperativo. Transformem-se vocês. Quantos dizem amém? Está correta a minha interpretação? Não é Deus que passivamente, eu, sem fazer o menor esforço, o próprio Senhor Jesus vai transformando a minha mente. Não, não, não. Transformem-se vocês através desse processo da mudança do padrão mental. Vai ter aí decisões, livre escolha. Tem operar nosso, irmãos. O poder de Deus incide na minha mente, mas tem o meu operar. Eu posso simplesmente não obedecer o que está sendo direcionado no meu coração. Aí não reescrevo meu comportamento. Vocês estão entendendo? Quem transforma somos nós, através do processo da renovação da mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos aquele que nascemos tortos. Não tem a musiquinha evangélica do homenzinho torto? A menina ali logo lembrou. Né? Do homenzinho torto. Aí encontrou a Bíblia, a vida endireitou. Sabe? Eu não vou cantar aqui não, irmão. Está esperando eu cantar aqui a música do homenzinho torto? Não. Muda seu padrão mental. Vou cantar aqui não, mas quem sabe, sabe o que eu estou falando. Nós somos de fábrica com defeito. Saímos de fábrica, já saímos do ventre materno com defeito. Com inclinação carnal, deformado. Recebemos um padrão mental de pais que, por melhor que amassem, também tinham um padrão deformado. Então, nós somos só cada vez mais deformados. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e graça, resolve, eu vou resgatar esses deformados. Esses que estão com o padrão mental distorcido, que não é conforme o que eu quero. E esse que Deus faz isso, ele começa a imprimir a sua perspectiva, a sua palavra, o seu padrão mental diferenciado. E aí, conforme você vai operando, você vai encontrando o centro da vontade de Deus. É no operar que nós aprendemos a achar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela não nos é dada de graça, não é imposta, ela é conquistada através da mudança do nosso comportamento. Quantos entenderam? Digam amém. Abre agora em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios 2,16. Como é que eu opero o caráter do Filho de Deus em mim? Revestindo, meu ser de Cristo. Mudando o padrão mental. Tem que mudar o padrão mental. Essa mudança é necessária. 1 Coríntios 2,16. Pastor, parece impossível mudar o padrão mental de um homem, de uma mulher. Não, não é impossível. É o contrário, é o que se espera, que haja mudança mental.
1 Coríntios 2,16, porque há um poder incidindo sobre os nossos corações. Há um poder sobrenatural, irmãos. A palavra não diz que nós mudamos sem o Espírito de Cristo. A palavra diz que eu posso mudar por causa do Espírito de Cristo, que habita em mim. Não pode ser uma impossibilidade. É o desejado de Deus. Deus deseja que isso aconteça. Leia comigo em voz alta, então. Toma posse. 1 Coríntios 2,16. Só esse versículo. Diga em voz alta, por favor, vamos lá. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos. Paulo não diz, nós teremos no futuro. Talvez recebamos no futuro. Paulo fala já no presente do indicativo. Nós temos a mente de Cristo. Você não entendeu, não. Vou falar de novo. O que você tem aí, querido? Por quê? Porque o Espírito de Cristo está incidindo na sua mente. Mudando o padrão mental da sua mente. Ninguém que não tem o Espírito de Cristo pode operar esse milagre. Ninguém. O incrédulo, o que tem outra crença, não imprime na mente dele o padrão de Cristo. Ele pode parecer mais com Buda, ele pode parecer com, sei lá, qualquer entidade dessa aí, que ele pensa que serve, né? São demônios. Mas ele não consegue operar nele a mudança mental para ser semelhante a Jesus. Eu e você podemos. Eu e você podemos. Porque em nós está o Espírito do Cristo e nós temos a mente do Cristo. Amém? Você pode dizer isso mais uma vez? Isso é muito importante. Eu tenho a mente de Cristo. Amém, queridos? Para olhar o mundo, para interagir com esse mundo em trevas, para analisar o que é certo e o que é errado, para poder escolher não se contaminar com algumas coisas. Eu tenho a mente de Cristo. Isso não diz respeito à religiosidade nem a regras. Não é regras igual ao farisaísmo. É uma mente sensível que enxerga um mundo diferente. Que enxerga com misericórdia, com piedade. Nós temos a mente de Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Alguns dias atrás aconteceu na minha casa. Vou falar uma coisa bem particular, mas para dar ilustração. Eu moro na Rua Pirina há 30 anos. Desde que casei. 29 anos. A minha casa, todo mundo que já foi lá já sabe, tem um portão que faz barulho. Ele é estratégico. Eu nunca tirei o barulho daquele portão. Ele agarra no chão. É um barulhão. É um sistema de alarme, irmão. Quem vai entrar ali sem fazer barulho na minha casa? Ninguém. Mas eu sou meio abusado, eu tenho assim um certo abuso espiritual. E eu faço isso, viu, irmãos? O que eu vou falar agora é verdade. Na minha oração noturna, quando eu vou fechar os olhos, muitas vezes eu falo assim, Senhor, guarda o nosso sono. Então eu e minha esposa deitados aqui inerte. Se entrar alguém para nos fazer o mal, nós podemos ser vítimas, né? Guarda o nosso sono. Tem os demônios que andam ali na região. Guarda o perímetro da minha casa. Eu uso esses termos. O perímetro da minha casa. Do muro até o último muro lá de trás. Então, nessa minha percepção de que eu estou sendo guardado, e por isso posso dormir em paz, sem medo. Sem medo nenhum de invasão, de alguma violência, de assalto. Eu fiquei meio abusado e confiado. E eu comecei a dizer, olha, tem um anjo guardando aqui a minha casa. Pronto. Passo a chave na porta, pego a chave, passo na porta de entrada, mas deixei sempre a porta do muro para fora aberta. Sem cadeado, sem nada. Aí, irmãos, depois de 29 anos, íamos saindo de manhã, a Lenice falou, por que você não fecha o portão?
Eu falei, eu moro aqui há 29 anos, nunca aconteceu nada. Esbravejei com ela. O que aconteceu então? O portão estava aberto. Viemos ao culto, era domingo. Quando eu volto para casa, o meu portão está aberto, que eu deixei aberto. Mas eu olhei lá para a entrada da minha casa, e do lado da entrada da minha casa tem plantas. E sobre essas plantas, debaixo das plantas, tinha um botijão de gás, que era a base da planta. Fica lá na entrada da minha casa assim. Quando eu cheguei em casa, o portão entreaberto, e a planta no meio da porta assim. Falei, ué, eu não deixei essa planta no meio da porta. Alguém entrou aqui. Depois eu esbravejei, nunca ninguém entrou. Nesse dia entrou. E o que ele levou? Um botijão de gás. Ele não levou mais nada, irmão. Ele podia ter levado as minhas cachorras. Estou doido para me livrar delas, né? Ele não levou nada, levou uma plantinha. Ele levou um botijão de gás. Tu imagina uma pessoa entrar na sua casa e sair com um botijão de gás nas costas? Cracudo, né? A pessoa, infelizmente, dominada pelo vício. Vende aquilo ali porque quer dinheiro. Está tão desesperado. Aí eu fiquei com barbas de molho, né? Fiquei, como diz aí na gíria, barbas de molho. Nessa semana, comprei um cadeado. É orar e vigiar, irmão. Orar eu sempre orei, mas não vigiei. Oração sempre fiz. Meu irmão. Grande lição, viu? Aí o que eu fiz? Comprei um cadeado para botar no portão. Mas a história não acaba aí, não. Eu quero aplicar ela na minha vida, na sua vida. Naquela mesma semana, eu fiquei bem alerta, pensei. Se ele veio uma vez roubar, ele pode vir uma segunda. Não é? Ele viu facilidade. E aí começamos a sair e colocar o cadeado. Ia na rua, no supermercado, colocava o cadeado. No dia que eu fui ministrar o Evangelho do Reino, seminário online, nesse dia eu não fechei lá a porta. Foi uma quinta-feira, se eu não me engano. Não fechei a porta, era 7h pouca da noite, não fechei. Eu ministrei no meu computador ali a aula para os irmãos online, foi uma bênção. Terminou por volta de 9h30, mais ou menos. Aí me bateu aquela sensação, vou lá fechar a porta. Não estou de prontidão para ver se o cara vai voltar. Quando eu saí na minha porta assim, eu vi a porta entreaberta. É um filme de suspense. Aí eu virei para a Lenice e falei assim, Lenice, você deixou a porta aberta? Lá embaixo no portão, lá até a escada, né? Não, quando eu falei isso, irmão, Lenice deixou a porta aberta, fui saindo na porta, o rapaz me sai daqui do escuro aqui atrás de mim, irmão. Do nada. Eu preocupado se ele ia entrar, ele já estava aqui nas minhas costas já. No escuro, no canto escuro assim da escada. Sai o rapaz, barbudo, barba desgrenhada, tudo sujo. Aí eu tive a reação de um filho de Deus, né? Não entramos em violência. Mantive a calma, olhei para ele e falei, rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele começou a balbuciar alguma coisa, não sei o que lá. Já fui conduzindo ele para se retirar. Falei, não faça mais isso. Mas esse rapaz, se tivesse tomado pelo maligno, tomado pela droga, ele não podia me atacar? Podia, ia pegar pelas costas, dar uma paulada, me enfiar uma faca nas costelas por trás. Mas aí, com a graça de Deus, fui falando com ele, não faça mais isso, em nome de Jesus, não entra aqui nessa casa. E aí fui descendo com ele as escadas, ele foi se desculpando. Ele falou, foi você que levou o botijão. Ele não saiu sem ouvir isso. Aí ele falou, não fui eu não. Mentiu descaradamente, lógico que não foi ele. Foi outro. A minha casa tem agora 29 anos, ninguém entrou. Agora está entrando toda semana, cada hora um cracudo diferente. Uma brecha. E ali eu podia ter sido alvejado com uma violência, alguma coisa semelhante. Ele queria, entrar em atrito comigo em luta corporal, coisa parecida. Mas eu glorifiquei a Deus pelo escape, porque esse rapaz não estava em condição de briga,
E glorifiquei a Deus pela minha vida. Eu falei, obrigado, Senhor, porque eu não tive uma reação violenta. É aí que entra o comportamento trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. A gente lida com pessoas de rua toda segunda-feira em Marechal Hermes, é a mesma coisa. São pessoas desesperadas. Eu é que tenho que ter um comportamento cristão, maduro, para não entrar já de sola na violência, né? Pessoas com medo, o medo faz a pessoa reagir de maneira também violenta. E eu glorifiquei a Deus, obrigado, Senhor. Porque esse homem não estava com intenção violenta contra mim, contra a minha esposa, ela nem viu ele entrar. E obrigado porque a minha reação não foi violenta. A minha reação foi pacífica, como vocês veem aqui agora. Glórias a Deus por isso. Amém, queridos? Dei esse exemplo assim, de uma coisa que aconteceu comigo, para demonstrar a vocês o quanto Deus já vai trabalhando no nosso padrão mental. Eu não posso ter uma reação diferente desta. Eu tenho que ter uma reação diferenciada, eu tenho que ter uma reação espiritual, uma reação sob controle. Tem que ter o controle de Deus. Se não tiver, a gente vai para a carne. E se for para a carne, vira violência. Aí o diabo faz a festa, descamba tudo. Todos entenderam, queridos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia agora em Colossenses 3:9. Colossenses 3:9. Eu falei que nós temos que transformar o nosso caráter, operar a transformação, revestidos, né, do Espírito de Cristo, mudando o nosso padrão mental. E quando você muda o padrão mental, você muda também as suas atitudes, suas ações. Do nosso coração saem todas as saídas da vida. Você mudou a mente, você muda o comportamento. As atitudes vão mudar. Colossenses 3:9. Colossenses 3:9, irmãos. Até o verso 14, já estamos chegando na reta final do sermão. Você já entendeu? Eu vou procurar ser mais simples nos sermões, porque eu tenho certeza que você vai entender. Não é nada complexo, nada difícil. É só uma questão de absorver o entendimento e botar em prática. Colossenses 3:9 diz assim: não mintais uns aos outros. Quem tem Cristo no seu ser, quem está revestido de Cristo, não pode usar o artifício da mentira. Nem com seu irmão, nem com ninguém. Por quê? Porque você se revestiu de Cristo. Porque o padrão mental está sendo alterado para aquilo que é divino, para aquilo que é santo. Não tem como você ser cristão e mentiroso ao mesmo tempo. Não tem como. Não mintais uns aos outros. O que, irmão, que está escrito aí? Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Aquilo que você era antes, joga fora. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então eu estou sendo transformado, Deus está mudando meu padrão mental, porque eu tenho que ficar igual, semelhante à imagem do Filho de Deus. Amém, queridos? Então nenhuma das minhas deficiências de caráter anterior podem persistir nessa nova vida. Não pode. Você começa a identificar que o velho homem estava se manifestando de novo, irmãos. Dá uma voadora no peito dele, dá uma chave de braço nele e domina ele. Eu estou falando metaforicamente do seu velho homem. Então, quando eu, Damásio, que estou trabalhando o meu ser para ser semelhante a Jesus, percebo no meu comportamento cotidiano, nas coisas do dia a dia, que a velha carcaça de Damásio está se manifestando podre, eu pego essa carcaça e afundo de novo na morte. Fica quieto, você não vai se manifestar. O meu velho homem não pode se manifestar. O que eu era antes era péssimo. O que eu era anticristo era um homem péssimo, um rapaz péssimo. A minha natureza não é boa, a minha natureza é má. A minha natureza, aquilo que eu nasci com ela, é má. Então, quando eu percebo a nossa, né? Alguém colocou aí, a nossa natureza é má. Quando eu percebo que o velho está voltando,
Eu acabo com ele, eu domino ele e boto ele de volta no lugar dele, crucificado. Não pode. Você começou a identificar que o seu comportamento natural está aparecendo muito, está depondo contra o projeto de Deus na sua vida. As pessoas não verão a Cristo em você, verão você. E você sozinho não é boa coisa. O que você não é uma boa coisa sozinho, sem Cristo. Aparece egoísmo, aparece mentira, aparece falsidade, aparece hipocrisia, aparece soberba, aparece um monte de coisa ruim que sai da nossa alma. Antes de ler sobre o fruto do Espírito, falava sobre as obras da carne. No mesmo contexto de Gálatas 5. Eu não li aqui as obras da carne, só o fruto do Espírito. Da nossa alma saem tantas coisas ruins, irmãos. Invejas, porfias. Mas já que Deus está operando uma mudança no meu padrão mental, isso tem que refletir também no meu comportamento, no meu dia a dia. Então não pode mentir um para o outro. Porque você foi revestido do novo homem, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11. No qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, a padronização do meu comportamento é a mesma padronização do seu comportamento, o comportamento de toda a igreja. Cristo. Qual é o padrão que está sendo impresso em todos nós simultaneamente? Cristo. Então todos nós vamos chegar no mesmo modelo. Amém? Todo mundo compreendeu? E aí, queridos, diz assim, ó, verso 12. Revesti-vos, revesti e vestir por cima, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Isso combina com Jesus. Eu também tenho que parecer assim. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Perceba aí o caráter do Cristo aí sendo formado, semelhante ao que foi lido lá no fruto do Espírito. Tem que aparecer isso em mim e em você. Tem que aparecer, tem que se manifestar. Isso não é uma coisa só no seu interior. Isso vai refletir no seu comportamento. E aí o texto deixa bem claro que não é só na mente, mas nas ações. Verso 13. Perceba aí. Mudou o seu coração? Você está se revestindo de Cristo? Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente um e o outro. Não é só um lado que perdoa, os dois lados. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que tem a ver perdão com o revestir de Cristo? Tem tudo a ver. Nossos atritos são interpessoais. É você com o seu próximo. É você com o seu familiar. É você com o seu filho, com seu pai, sua mãe, seu irmão em Cristo. Tem que liberar perdão, porque a sua mente tem que estar conformada com a mente de Cristo. Tem que liberar perdão, porque Deus está reescrevendo o padrão mental na sua vida. Tem que liberar perdão, porque é ação prática. Ninguém libera perdão só na sua mente. Você tem que ir até a pessoa e manifestar aquilo com ações. Todo mundo entendeu, queridos? Perceba que a transformação gera fruto. O fruto é manifesto. O fruto tem que ser manifesto. Amor é manifesto. Bondade é manifesto. Longanimidade é manifesto. Tudo é manifesto. Os homens verão isso em nós. Amém, povo santo? Abre aí por último, Efésios 4, 28. Já terminei a mensagem. Efésios capítulo 4, verso 28. Efésios 4, 28. Vou dar um exemplo bem radical aí de metanoia, de mudança de comportamento.
Eu não vou nem perguntar de novo se você está entendendo. Sabe por quê? Você tem a mente de Cristo. Você tem que estar entendendo. Não é a minha eloquência que faz você entender, é a leitura da palavra. Você leu o texto, você entendeu. Você tem a mente de Cristo. Efésios 4, 28, igreja, acharam? Olha só que exemplo interessante de metanoia. De mudança de comportamento radical, de água para o vinho. Diz assim a palavra: aquele que furtava, não furte mais. Então, qual é o comportamento natural desse indivíduo? Ladrão. Furtar é roubar. É ladrão. E o ladrão é um egocêntrico. Ele quer o que não é dele. Não é? Ele quer subtrair o que é dos outros para que ele tenha. Ninguém rouba por esporte somente. Ele quer o bem. Então, ele quer para ele. É egocêntrico. É ególatra. Aí Jesus pega uma pessoa que era ególatra, que queria tudo para si, ao ponto até de roubar. E aí diz: aquele que furtava ou roubava, não furte mais, não roube mais. O que ele tem que fazer? Ele vai agora, por causa do padrão mental modificado, ele vai ter que fazer o contrário do que fazia antes. Antes o que, irmãos? Trabalha. Ladrão não trabalha. Ladrão rouba. Mas agora ele vai arranjar a carteira assinada. Ele é ladrão, ele veio dar o bote nos outros. Agora ele vai arranjar um trabalho. E o que diz o resto do texto? Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Qual é o primeiro estágio desse cidadão? Egoísta. O que faz ele roubar é o ego dele. E agora em Cristo Jesus, o que ele tem que ser? Altruísta. Vai trabalhar para abençoar os outros. Saiu de egoísta para altruísta. De alguém que subtraía para alguém que dá as coisas para os outros. Essa é a mudança mais radical que eu vejo na Bíblia aí. Uma das mudanças mais radicais. Agora ele mudou demais. E aí me fez lembrar, se eu já contei, vou contar de novo. De vez em quando vem na minha mente alguns flashes de coisas que marcaram a minha vida, eu compartilho com vocês. Eu ouvi um testemunho do pastor Manuel Ferreira, da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, ali no Sampaio, onde fiz o seminário. Um homem de Deus, pastor Manuel. E ele contou, não uma ilustração, mas um caso verídico, de um homem que antes de vir a Cristo era um homem dado a brigas, né? Ele é um homem forte, grande, e sempre se envolvia em brigas. Ele era tão forte, tão brigão, que ele conseguia brigar com 4 homens de uma vez. Devia ser um halterofilista, né? Schwarzenegger da vida aí. Ele brigava com 4 de uma vez. Ele brigou com muita gente. Só que esse homem veio a Cristo. E sabe o que aconteceu? Isso foi contado por um homem de Deus. Eu criei com todas as minhas forças. Não é uma ilustração. Como ele se converteu, Deus começou a operar mudança no padrão mental dele, certo? Um homem de briga já caça briga. Um homem que se garante para enfrentar 3 ou 4 homens, ele já caça uma encrenca, né? Para poder manifestar sua violência. Esse homem veio a Cristo. Deus começou a operar mudança mental nele. Aconteceu que das pessoas que ele bateu em muita gente. Um grupo de homens o encontrou depois de convertido. E dessa vez vieram as forras com ele. E ele resolveu não se defender. E morreu. A história não é bonita. Mas é marcante. Para mim foi marcante. O radical do radical. Ele tinha força para lutar com esses oponentes. Ele poderia ter se defendido. Porque antes tinha força. Ele não perdeu a força. O que mudou foi a mente dele. E ao invés dele se defender, ele se deixou ser espancado. E morreu. Sem oferecer resistência.
A mim isso marcou tremendamente. É um exemplo extremo de uma mudança do padrão mental. A mente deles dizia, eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Ainda que tivesse força. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu prefiro morrer a espancar os outros novamente. Não é uma história forte essa, irmãos? Então nós temos que operar essa mudança. É lógico que nem todos vão enfrentar uma situação extrema dessa. Mas a mudança da nossa mente, a gente tem que reagir com as pessoas, com as outras pessoas, por mais que nos aflijam, façam mal, nos maltratem, a nossa reação com elas tem que ser semelhante a Jesus. Diferente. Por que eu não vou revidar na minha moeda? Porque eu sou semelhante a Jesus. Por que eu não vou gritar com essa pessoa? Porque eu sou semelhante a Jesus. Por que eu não vou dar um soco nessa pessoa? Porque eu sou semelhante a Jesus. Por que eu não vou pegar uma arma e vou dar um tiro em alguém? Porque eu sou semelhante a Jesus. E Jesus não pegaria uma arma para dar tiro em ninguém. Por mais que lhe afligissem, como foi afligido. Todos compreenderam, queridos? Nossas reações são frutos da transformação mental. Nosso padrão mental é transformado por nós mesmos, operando a palavra. Pelo poder do Espírito e pela nossa livre decisão de viver a palavra. Então vamos nos transformando, vamos nos transformando, vamos nos transformando. Daqui a pouco estamos reagindo como Jesus reagiria. Amém, povo santo? Eu falei que aquele era o último, mas vou ler para você, não precisa abrir. 1 João 2,6. Que é o fecho de tudo, diz assim: aquele que diz que permanece nele, que permanece em Jesus, esse também deve andar assim como ele andou. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino, caminhar na terra dos viventes, semelhantes a Jesus. Quantos entenderam? Todo mundo entendeu? Você tem a mente de Cristo, você entendeu. Então fica de pé nessa hora, igreja. Recado dado. E toda vez que ouvimos um sermão assim, muito prático, muito objetivo, é para transformar em ações, viu, querido? Temos que transformar em ações. Outro dia dei um exemplo aqui na escola dominical. Quer ver um lugar que você é aprovado? Trânsito. Trânsito é aprovado demais, quem dirige. Principalmente em Jacarepaguá, irmão. Jacarepaguá. Eu amo morar aqui nesse bairro, mas é um rally Paris-Dakar, né? Você sai de tantas situações, é uma corrida com obstáculos, dirigir aqui em Jacarepaguá. Você vai para outros lugares aí mais distantes de Jacarepaguá, o trânsito flui. Mas chega aqui na nossa área, é travado, é gente na contramão, é motoqueiro, 3, 4, 5 motos vindo para cima do seu carro. Oh, Jesus, tem que chamar de bobo feio, né? Mas a gente é testado demais aqui em Jacarepaguá, no trânsito. Muito. A gente é testado numa fila de banco, quando o banco está demorando a atender. A gente é testado na fila do supermercado, quando a fila não está andando. A gente é testado nas coisas mais simples da vida, irmãos. E ali você vê se está aparecendo Cristo ou está aparecendo o seu velho homem. Se você começar a se perceber que você está reclamando, fazendo coro com os outros. É isso mesmo, essa caixa é uma molenga. Vocês nunca viram isso, pessoal, fazer? Claro que viram. Para que eu vim para essa caixa? Essa mulher é uma lesa, uma tartaruga. Você começa a ofender. Quando você começar a perceber que está saindo da sua boca, para tudo e perceba, olha, o que eu estou fazendo? Da onde está saindo? Não é de Cristo que está saindo essa palavra. É de mim mesmo. Meu velho eu. Aí você recolhe aquilo tudo, se constrange diante de Deus, Senhor, me perdoa. Eu não sou aquele que joga lenha na fogueira, eu não sou aquele que distrata as pessoas. Eu sou de Cristo. Eu sou igual a Jesus. Jesus era abençoador. Pacificador. Onde tiver um monte de gente murmurando, pode acontecer até violência. Alguém perder a paciência e ir lá resolver na violência. Então, ao invés de eu alimentar isso, eu me seguro e digo, não, eu não vou alimentar
murmurações, violências, contendas, porque o meu padrão mental está sendo transformado. Amém, povo santo? Vamos pedir aí a Deus isso nessa noite? Você não vai precisar sair do seu lugar para vir à frente, mas aí onde você está, erga a sua destra, eu vou orar por todos nós, por mim e por você.